Existe uma prática espiritual tão poderosa que o inferno inteiro treme quando ela é ativada dentro de uma casa. Durante anos, enquanto servia às trevas como feiticeira, eu e outros agentes das trevas recebíamos listas de alvos, famílias inteiras, casamentos, crianças, ministérios. Nossa missão era destruir, enfraquecer, plantar discórdia, mas havia casas que simplesmente não conseguíamos invadir. Não importava quantos feitiços lançássemos, quantos rituais fizéssemos, quantas vezes tentássemos projetar nossa presença espiritual, até aquele endereço algo nos bloqueava, algo nos repelia com uma força tão violenta que muitos de nós voltavam feridos espiritualmente. No covil, quando alguém falhava em uma missão dessas, a pergunta era sempre a mesma: eles têm aquilo? E todos sabíamos exatamente do que estávamos falando. Aquela única coisa, aquela prática esquecida pela maioria dos crentes. Aquele escudo invisível aos olhos naturais, mas que no mundo espiritual brilha como fogo consumidor. Hoje vou revelar o que é. Vou contar como descobri, e vou ensinar você a ativar isso na sua casa agora mesmo. Porque se você está sentindo peso, opressão, se sua família está sendo atacada, se seus filhos têm pesadelos constantes, se há brigas sem motivo no seu lar, pode ser que sua casa esteja desprotegida espiritualmente, e o inferno sabe disso. Meu nome não importa mais. A pessoa que eu era morreu, mas o que vivi nas trevas precisa ser exposto para que você entenda a seriedade do que vou revelar. Nasci em uma família onde a feitiçaria era tradição. Minha avó era sacerdotisa. Minha mãe, iniciada desde jovem, aos 13 anos fui consagrada. Não foi uma escolha, foi um destino que me impuseram. Durante 17 anos, caminhei nos corredores mais profundos da bruxaria. Eu não era amadora. Não era curiosa, eu era operadora ativa. Participava de reuniões espirituais, em dimensões que a mente humana comum não consegue processar. Recebia ordens diretas de entidades que se apresentavam como príncipes das regiões. Minha especialização era invasão residencial e destruição familiar. Enquanto as pessoas dormiam, eu estava acordada em rituais. Enquanto as famílias oravam de dia, eu trabalhava contra elas de noite. Meu trabalho era estudar padrões, observar rotinas, identificar brechas espirituais, uma briga não resolvida, um rancor guardado, um pecado oculto. Qualquer fresta servia como porta de entrada, e quando encontrávamos essas portas, entrávamos não fisicamente, mas espiritualmente, o que é ainda mais perigoso. Plantávamos pensamentos, sussurrávamos dúvidas, intensificávamos conflitos pequenos, até que se tornassem crises enormes. E funcionava. Casamentos desmoronavam. Filhos se rebelavam. Ministérios entravam em escândalo. Tudo coordenado, planejado e executado com precisão militar. Mas havia algo que nos aterrorizava. Havia casas que eram território proibido, endereços marcados na nossa lista, com um símbolo vermelho. Significava perigo. Significava que tentativas anteriores haviam falhado. Significava que alguém naquela casa sabia algo que a maioria dos crentes desconhece. E eu estava prestes a descobrir o que. A primeira vez que fui designada para atacar uma dessas casas marcadas, eu estava confiante. Afinal, já havia destruído famílias inteiras. Já havia feito pastores caírem em adultério. Já havia levado jovens cristãos ao suicídio. Eu conhecia meu poder, ou pensava que conhecia. O alvo era uma família simples. O marido trabalhava como motorista de ônibus. A esposa era professora de escola pública. Tinham 3 filhos. Frequentavam uma igreja pequena no bairro. Nada de extraordinário. Nada que sugerisse resistência espiritual forte. Minha líder me deu a ordem, em uma terça-feira à noite. Ela quer prejudicar nossa operação na região. Suas orações estão criando interferência. Silencia. Preparei o ritual naquela mesma noite. Acendi as velas na sequência correta. Tracei o círculo de invocação.
Pronunciei os nomes que não posso mais repetir. Senti a presença das entidades se manifestando ao meu redor. A sala ficou gelada. O ar ficou denso. Meu corpo físico permaneceu sentado, mas minha consciência espiritual foi projetada. É difícil explicar para quem nunca experimentou. Você está em dois lugares ao mesmo tempo. Seu corpo está parado, mas sua essência viaja, e nesse estado, você enxerga o mundo real, de uma forma diferente. As ruas parecem as mesmas, mas há camadas. Você vê as sombras que se movem entre os carros. Vê as entidades que espreitam nas esquinas. Vê os fios espirituais que conectam pessoas a maldições, a pactos, a amarrações. É um mundo invisível aos olhos naturais, mas absolutamente real. Cheguei ao bairro da família em segundos. Localizei a casa. Era simples. Portão verde. Murrobaxo. Quintal pequeno. Luzes todos dormindo. Perfeito. Aproximei-me do portão. E então senti um calor. Não era a temperatura física. Era algo que queimava na dimensão espiritual. Hesitei. Olhei ao redor. Não havia nada visível. Nenhuma luz estranha. Nenhum anjo com espada flamejante como se vê em filmes. Mas havia algo, uma presença, uma barreira. Ignorei a sensação. Avancei. No momento em que tentei atravessar o muro, algo me atingiu com uma força que nunca havia experimentado. Foi como tocar em um fio de alta tensão. Meu corpo espiritual foi arremessado para trás violentamente. Caí no meio da rua. A dor era insuportável. Parecia que cada célula do meu ser estava sendo incendiada. Gritei. Mas ninguém na dimensão física podia me ouvir. Levantei. Furiosa. Nenhuma casa havia me resistido antes. Nenhuma família havia me repelido. Quem eram essas pessoas? Que poder tinham? Tentei novamente. Dessa vez, invoquei reforços, chamei mais entidades para me auxiliar. Senti a presença delas chegando, sombras densas, formas contorcidas, energias malignas, se concentrando ao meu redor. Juntos avançamos contra a casa. E juntos, fomos repelidos. A força era ainda maior. A dor, ainda mais intensa. Duas das entidades que me acompanhavam fugiram imediatamente. Outra ficou cambaleando, como se tivesse sido ferida mortalmente. Eu mesma senti como se algo dentro de mim tivesse se quebrado. Voltei ao meu corpo físico ofegante, suando, tremendo. Abri os olhos na sala do ritual. As velas haviam se apagado. O ambiente estava em silêncio, mas eu sabia que algo estava errado comigo. Levantei e fui até o espelho. Havia marcas no meu pescoço. Queimaduras. Não eram visíveis fisicamente, mas eu podia senti-las. E sabia que não iam sarar rapidamente. Na manhã seguinte fui até minha líder. Relatei tudo. Ela me ouviu em silêncio. Quando terminei, ela fez apenas uma pergunta. Você viu o que cercava a casa? Não vi nada, respondi. Ela sorriu. Um sorriso amargo. Você não viu porque não quis enxergar, mas estava lá vermelho, fluindo, cobrindo cada centímetro daquela propriedade. Não entendi imediatamente, mas então ela disse a palavra: sangue. E tudo ficou claro. Sangue. Não sangue físico, não sangue de animal, sacrificado em algum ritual macabro, mas o sangue de Jesus Cristo, ativo, declarado, aplicado através de uma prática que a maioria dos cristãos trata como mera formalidade religiosa: a Santa Ceia, a comunhão, o partir do pão e o beber do cálice, em memória do sacrifício de Cristo. Quando minha líder disse aquilo, senti raiva e medo ao mesmo tempo. Raiva porque era tão simples, medo porque era tão poderoso. Ela me levou até uma sala nos fundos do covil. Nas paredes havia mapas. Não mapas geográficos comuns, eram mapas espirituais da cidade. Cada casa estava marcada: verde para alvos fáceis, amarelo para alvos com resistência moderada, vermelho para alvos impossíveis. Ela apontou para as marcas vermelhas. Sabe o que todas essas casas têm em comum? Não eram as maiores, não eram as de pastores famosos, não eram as de crentes,
que jejuavam 40 dias. Eram casas simples, apartamentos pequenos, famílias comuns, mas todas praticavam algo que as tornava intocáveis. Elas aplicavam o sangue de Jesus regularmente através da comunhão doméstica. Minha líder abriu um caderno velho. Dentro havia anotações, relatos de fracassos, missões abortadas, feiticeiros feridos. Um dos relatos chamou minha atenção. Era de um bruxo experiente que havia tentado atacar uma viúva. Ela morava sozinha em uma casa humilde na periferia. Não tinha dinheiro, não tinha influência, não frequentava campanhas ou congressos, mas toda sexta-feira à noite, sem falta, ela se sentava à mesa da cozinha, pegava um pedaço de pão, enchia um copo com água e fazia algo que mudava completamente a atmosfera espiritual ao seu redor. Ela orava: Senhor Jesus, eu te agradeço por teu corpo, que foi moído por mim. Agradeço por teu sangue que foi derramado por mim. Neste momento, eu aplico esse sangue sobre minha vida, sobre minha casa, sobre tudo o que me pertence. Que nenhum mal me toque, que nenhuma força das trevas tenha acesso aqui. Esta casa pertence ao Senhor. Esta casa está selada pelo sangue do Cordeiro. Então ela partia o pão, comia, bebia água, e algo acontecia no mundo espiritual. O relato do bruxo descrevia exatamente o que eu havia experimentado. Ele se aproximou da casa da viúva, preparado para destruí-la. Pretendia causar um acidente, fazer com que ela caísse e quebrasse o quadril, torná-la dependente, amarga, desesperada. Mas quando se aproximou da casa, viu algo que o paralisou. A casa inteira estava envolta em uma luz vermelho-sangue. Não era uma luz física. Era uma manifestação espiritual, e essa luz não era estática. Ela se movia, pulsava, como se fosse viva. Ele tentou penetrar e foi lançado para longe, com tanta força, que desmaiou. Quando acordou, 3 dias depois, seu corpo físico estava coberto de feridas inexplicáveis. Ele nunca mais aceitou missões contra aquela mulher. Minha líder fechou o caderno e me encarou. Você quer saber por que o sangue de Jesus aplicado através da comunhão é tão poderoso? Porque não é simbólico, não é teatral. É legal. No mundo espiritual, existem leis, autoridades, hierarquias. E acima de todas as hierarquias, acima de todos os principados, acima de todos os poderes das trevas, está o sangue de Jesus. Esse sangue comprou a humanidade. Esse sangue pagou o preço do pecado. Esse sangue quebrou a maldição da lei. E quando um crente aplica esse sangue conscientemente, através da comunhão, ele está ativando um pacto, está declarando no mundo espiritual que pertence a Cristo, que foi comprado, que o está protegido, e as trevas não têm autoridade legal para tocá-lo. Ela continuou: nos encontros de bruxas, nós sabemos disso, sabemos que o sangue de Jesus é nossa maior ameaça. Por isso fazemos de tudo para que os crentes esqueçam da comunhão. Fazemos com que eles pensem que a Santa Ceia só pode ser feita na igreja. Fazemos com que acreditem que precisa de um padre ou pastor para consagrar os elementos. Fazemos com que tratem a comunhão como ritual vazio, tradição religiosa, formalidade sem poder. Porque se os crentes descobrissem o que realmente acontece quando tomam a comunhão em suas casas, nós perderíamos o acesso. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Percebi que havia passado 17 anos, servindo a um reino que temia uma prática tão simples. Pão e vinho, ou pão e suco, ou até pão e água, não eram os elementos que importavam. Era o que eles representavam, o corpo de Cristo moído, o sangue de Cristo derramado, a vitória de Cristo consumada. Lembrei-me de todas as famílias que destruí, casamentos que arruinei, filhos que levei à rebelião, ministérios que fiz ruir, e me perguntei quantos deles poderiam ter sido poupados, se soubessem o que eu agora sabia. Quantas tragédias poderiam ter sido evitadas? Quantas vidas poderiam ter sido salvas? Minha líder notou a mudança no meu olhar. Ela se aproximou. Você está pensando em sair? Não está. Não respondi. Mas ela sabia. Ouviu bem? Se você sair,
Nós vamos atrás de você. Você sabe demais. Você viu demais. Você não pode simplesmente abandonar o covil e achar que viverá em paz. Olhei para ela, e pela primeira vez em 17 anos, senti medo real. Não medo de demônios, não medo de maldições, medo de estar presa em um sistema do qual não havia escapatória. Mas algo dentro de mim sussurrou: o mesmo sangue que protege as casas, pode proteger você. Naquela noite, quando voltei para minha casa, fiz algo que nunca havia feito. Peguei um pedaço de pão velho que tinha na cozinha. Enchi um copo com água da torneira. Sentei-me à mesa, e com lágrimas escorrendo pelo rosto, repeti as palavras que tantas vezes ouvi famílias orarem: Senhor Jesus, se você é real, se seu sangue tem mesmo o poder que dizem ter, eu preciso dele agora. Eu aplico esse sangue sobre minha vida, sobre minha mente, sobre minha casa. Me livre das trevas. Me livre do covil. Me livre de tudo que me prende. Parti o pão. Coloquei na boca. Bebi água. E no exato momento em que engoli, senti algo se romper dentro de mim. Cadeias espirituais que me prendiam há anos se quebraram. Pactos que assinei foram anulados. Entidades que me acompanhavam fugiram gritando. A sala ficou em silêncio, mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio cheio de paz. Pela primeira vez em 17 anos, eu estava livre. Os dias que se seguiram foram os mais intensos da minha vida. O covil percebeu imediatamente que algo havia mudado comigo. Em reuniões espirituais, eu simplesmente não conseguia mais me projetar. Os rituais não funcionavam. As entidades não respondiam às minhas invocações. Era como se uma barreira tivesse sido erguida entre mim e o mundo das trevas. Minha líder me convocou. Quando entrei na sala, senti o peso da presença demoníaca. Várias entidades estavam ali. Elas sibilavam, rosnavam, me acusavam: traidora, desertora. Você tomou o sangue. Minha líder não disse nada, apenas me encarou com ódio puro. E então deu a ordem: destruam-na. Naquela noite, quando voltei para casa, senti a investida. Sombras se movendo pelos cantos, sussurros malignos, enchendo meu quarto. Passo no patô, dificuldade para respirar. Eles estavam tentando me sufocar espiritualmente. Mas algo era diferente. Eu não estava mais indefesa. Levantei da cama, fui até a cozinha. Peguei pão e água novamente. E desta vez, orei com autoridade. Pelo sangue de Jesus Cristo, eu pertenço a Ele. Vocês não têm mais direito sobre mim. Eu fui comprada e eu fui. Eu estou coberta pelo sangue do Cordeiro. Saiam agora. Parti o pão. Bebi a água e declarei, em voz alta: esta casa está sob o sangue de Jesus. Nenhuma força das trevas tem permissão para entrar aqui. Eu aplico o sangue sobre cada porta, cada janela, cada cômodo. Este é território santo. No momento em que terminei, ouvi gritos, não com meus ouvidos físicos, mas no espírito. As entidades foram expulsas. A opressão desapareceu. O ar ficou leve. A paz voltou. E entendi. Não era apenas um ritual. Não era apenas uma oração. Era uma aplicação legal do sangue de Jesus. Era uma declaração de propriedade. Eu estava dizendo ao inferno inteiro que não pertencia mais a eles. Durante semanas continuei tomando a comunhão todos os dias. Às vezes 2, 3 vezes por dia. Cada vez que sentia o peso voltando, cada vez que percebia a aproximação das trevas, eu corria para a mesa. Pegava o pão, pegava a água e renovava minha cobertura. E sempre funcionava. Lentamente, minha vida começou a mudar. Pensamentos suicidas, que me atormentavam há anos, desapareceram. Vícios que me escravizavam perderam o poder. Relacionamentos tóxicos que me prendiam se desfizeram naturalmente. Pesadelos constantes cessaram. Pela primeira vez desde a infância consegui dormir em paz. Mas a maior transformação aconteceu dentro de mim. Toda a escuridão que carregava começou a ser substituída por algo que nunca havia
esperança. Comecei a frequentar uma pequena igreja. Não contei meu passado para ninguém, inicialmente. Apenas sentava no fundo e observava. E ficava impressionada. A maioria daqueles crentes não tinha ideia do poder que possuía. Eles tomavam a comunhão uma vez por mês na igreja. Cantavam, oravam, mas tratavam aquilo como rotina. Não percebiam que estavam segurando a arma mais poderosa contra as trevas. Um dia após o culto, a pastora se aproximou de mim. Ela era uma mulher simples, de meia idade, com um sorriso gentil. Você tem um chamado, disse ela. Não entendi. Você precisa contar sua história. Precisa expor o que viu, precisa ensinar o que aprendeu. Muitas famílias estão sendo destruídas porque não sabem se proteger. Hesitei. Tinha vergonha do que fui, medo de ser julgada, medo de que ninguém acreditasse, mas ela segurou minha mão. O inferno quer que você fique em silêncio, mas Deus quer que você fale. Comecei devagar. Primeiro, em pequenos grupos. Depois em igrejas, contava a minha história. Explicava o que vi no mundo espiritual. Ensinava sobre o poder da comunhão. E algo incrível começou a acontecer. Pessoas que estavam sendo atormentadas encontravam libertação. Casamentos à beira do colapso eram restaurados. Crianças com pesadelos constantes voltavam a dormir em paz. Tudo porque famílias começaram a tomar a comunhão em suas casas. Um testemunho em particular me marcou profundamente. Uma mãe me procurou chorando. Seu filho de 8 anos tinha pesadelos terríveis. Todas as noites acordava gritando. Dizia que via coisas no quarto. Sombras. Figuras. A família já havia orado. Já havia ungido a casa com óleo. Já havia jejuado. Nada funcionava. Ensinei a ela o que fazer. Toda noite antes de dormir, sente-se com seu filho. Pegue um pedaço de pão, pegue um copo de suco, e façam juntos a comunhão. Ensine-o a declarar o sangue de Jesus sobre a vida dele. Ela fez exatamente isso. Na primeira noite, o menino dormiu sem pesadelos. Na segunda noite, ele disse à mãe que as sombras não estavam mais lá. Na terceira noite, ele teve um sonho. Sonhou que a casa estava cercada por gigantes vestidos de branco, anjos, e eles não deixavam nada de ruim entrar. Quando a mãe me contou isso, chorei, porque vi o que ela não podia ver. Vi que o sangue de Jesus havia criado uma barreira ao redor daquela criança, uma barreira que nenhuma força das trevas podia atravessar. Hoje, olho para trás e vejo claramente. Passei 17 anos servindo as trevas, destruindo famílias, arruinando vidas. Mas tudo mudou no momento em que tomei o sangue de Jesus pela primeira vez, através da comunhão. Aquilo que era usado para destruir os outros tornou-se minha salvação. E agora é minha missão: expor as estratégias do inferno, ensinar os crentes a se protegerem, mostrar que a vitória já foi conquistada e está disponível através de algo tão simples: pão e vinho, corpo e sangue. Comunhão. Agora, preciso ser prática com você, porque não adianta apenas conhecer a verdade. É preciso aplicá-la. Depois de tudo que vivi, nos dois lados dessa guerra espiritual, aprendi algumas coisas fundamentais que todo crente precisa saber. Primeira verdade: o mundo espiritual é mais real que o mundo físico. Você pode não ver, pode não sentir, mas batalhas estão acontecendo agora mesmo ao seu redor. Enquanto você assiste este vídeo, existem forças tentando impedi-lo de chegar até o final. Existem sussurros tentando fazer você duvidar. Existem distrações tentando desviar sua atenção, porque o inferno não quer que você descubra o poder que tem em suas mãos. Nos encontros de bruxas, estudávamos padrões e descobrimos algo interessante. As famílias mais vulneráveis não eram as que não oravam, eram as que oravam, mas não aplicavam a cobertura. Elas pediam proteção, mas não ativavam o sangue. Elas clamavam por livramento, mas não renovavam o pacto. Era como trancar a porta da frente, mas deixar todas as janelas abertas. Segunda verdade: a comunhão
não é exclusividade da igreja. Esse é um dos maiores enganos que o inferno plantou na mente dos crentes. A ideia de que você precisa de um padre para consagrar os elementos, que precisa estar em um templo, que precisa esperar o culto de Santa Ceia. Mentira! Jesus instituiu a comunhão em uma casa, em uma sala simples, com pão comum e vinho comum. Ele disse: faça isto em memória de mim. Não disse faça isto apenas na igreja. Não disse faça isto apenas uma vez por mês. Disse faça isto. Ponto. A Bíblia mostra que os primeiros cristãos partiam o pão em suas casas diariamente. Atos capítulo 2 versículo 46, diz que eles perseveravam unânimes no templo, partindo o pão em casa. Era uma prática doméstica. Era uma prática regular, era uma prática poderosa. Quando você toma a comunhão em sua casa, você está trazendo a presença de Jesus para dentro do seu lar. Está declarando que aquele espaço pertence a Ele. Está ativando o sangue que foi derramado na cruz, e esse sangue cria uma cerca de proteção que nenhum feitiço consegue penetrar. Terceira verdade: você não precisa de elementos especiais. Eu vi crentes que não tomavam comunhão em casa porque achavam que precisavam de hóstia, ou vinho consagrado, ou elementos específicos. Não. O poder não está no tipo de pão. Não está na marca do suco. O poder está no que aqueles elementos representam, e na fé com que você os toma. Jesus usou o que estava disponível: pão ázimo da Páscoa, vinho da mesa. Se você tem biscoito de sal e água, serve. Se você tem pão francês e suco de caixinha, serve. O que importa é o coração, é a fé, é a consciência do que você está fazendo. Quarta verdade: a comunhão precisa ser acompanhada de declaração. Não basta comer e beber mecanicamente. Você precisa declarar, precisa falar, precisa profetizar sobre sua vida e sua casa, enquanto toma aqueles elementos. Quando você pega o pão, diga em voz alta: Senhor Jesus, eu recebo agora teu corpo, que foi partido por mim. Declaro que pelas tuas pisaduras eu fui sarado. Declaro que tua morte me deu vida. Declaro que tua vitória é minha vitória. Quando você pega o cálice, diga em voz alta: Senhor Jesus, eu recebo agora teu sangue, que foi derramado por mim. Eu aplico este sangue sobre minha mente, minhas emoções, meu corpo, minha família, minha casa. Que nenhuma maldição me alcance. Que nenhum feitiço prospere contra mim. Que nenhuma força das trevas tenha acesso à minha vida. Essas palavras não são mágicas, mas são legais no mundo espiritual. São declarações de fé que ativam o poder do sangue. Quinta verdade: a frequência importa. Não espere estar sob ataque para tomar comunhão. Não espere sentir peso para aplicar o sangue. Faça isso regularmente. Crie uma rotina. Se possível, faça toda semana. Se sua família está sob ataque intenso, faça to-do dia. Não há limite, não há exagero. Quanto mais você renova essa cobertura, mais forte ela se torna. Eu vi famílias que transformaram a comunhão em um momento sagrado semanal. Todo domingo à noite, depois do jantar, eles se reúnem, desligam a televisão, guardam os celulares, e juntos, pais e filhos, tomam a comunhão, oram, declaram, agradecem, e a diferença é visível. Os filhos não se rebelam. O casamento não esfria. A paz não se quebra, porque toda semana aquela casa está sendo selada novamente pelo sangue de Jesus. Sexta verdade: ensine seus filhos. Não espere seus filhos crescerem para entenderem essas coisas. Ensine desde cedo. Faça com que participem. Explique de forma simples. Filho, Jesus morreu na cruz por nós. Ele derramou o sangue dele para nos proteger. Quando a gente toma esse pãozinho e esse suco, a gente está lembrando disso. E esse sangue fica guardando a nossa casa. Crianças entendem o mundo espiritual melhor do que imaginamos, e quando elas aprendem a declarar o sangue de Jesus, desde pequenas, crescem com uma autoridade espiritual
que assusta o inferno. Sétima verdade. A comunhão não substitui oração, jejum e leitura da palavra. Ela complementa. Você precisa de tudo. Precisa orar, sem cessar. Precisa jejuar quando necessário. Precisa ler a Bíblia, diariamente. Mas a comunhão adiciona uma camada de proteção que as outras práticas não adicionam, porque a comunhão trata especificamente da aplicação do sangue. E o sangue é a maior arma que possuímos. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz que eles venceram o diabo pelo sangue do Cordeiro. Não foi pela oração, não foi pelo jejum, foi pelo sangue. E a comunhão é a forma de ativar esse sangue sobre sua vida. Oitava verdade. Você pode tomar comunhão sozinho. Se você mora sozinho, não espere ter companhia. Se sua família não é crente, não espere que participem. Faça você mesmo. Deus honra sua fé individual. Eu conheço irmãos solteiros que tomam comunhão toda sexta-feira, à noite, sozinhos em seus apartamentos. E esses apartamentos são fortalezas espirituais. Nenhuma força das trevas consegue habitar ali. Nona verdade. Se você está sendo atacado agora, não espere até amanhã. Levante agora. Vá até sua cozinha. Pegue o que tiver. Pão, bolacha, torrada, tanto faz. Pegue água, suco, refrigerante, o que tiver. Sente-se. Ore. Declare. Tome a comunhão, e você vai sentir a diferença imediatamente. O peso vai embora. A opressão se quebra. A paz volta, porque você acabou de ativar o poder do sangue de Jesus sobre sua vida. Décima verdade. Não tenha medo de parecer fanático. Nos últimos dias, o inferno vai tentar ridicularizar essas práticas. Vai plantar na mente das pessoas que isso é exagero, que é fanatismo, que é legalismo. Mas você precisa decidir. Você quer agradar as pessoas ou proteger sua família? Você quer parecer equilibrado ou ter sua casa blindada espiritualmente? Eu escolhi proteger minha casa. E se isso me faz parecer radical, que assim seja, porque eu vi o outro lado. Eu vi o que o inferno faz com casas desprotegidas, e não vou permitir que isso aconteça comigo novamente. Chegamos ao final desta revelação, e preciso que você entenda a seriedade do que compartilhei aqui. Isto não é teoria. Não é teologia abstrata. Não é conteúdo para você guardar na mente e esquecer amanhã. Isto é guerra espiritual, real, e sua casa, sua família, seus filhos, estão no campo de batalha agora mesmo. Durante 17 anos, trabalhei ativamente para destruir lares. E posso garantir uma coisa: o inferno não tira folga. Não há fim de semana para demônios. Não há feriado para feiticeiros. Enquanto você dorme, enquanto você trabalha, enquanto você assiste televisão, há forças operando contra você, procurando brechas, esperando oportunidades, planejando ataques. Mas agora você sabe. O segredo. Você descobriu a única coisa que nos fazia recuar. Você entendeu por que algumas casas eram território proibido para nós. O sangue de Jesus, aplicado através da comunhão, simples, poderoso, disponível para qualquer um. Não importa se você é pastor ou membro rico ou pobre, letrado ou analfabeto. O sangue funciona para todos que creem. E a pergunta que fica é esta: o que você vai fazer com essa informação? Vai arquivar na memória e continuar vivendo como sempre viveu? Ou vai levantar agora e mudar a realidade espiritual da sua casa? Porque eu garanto, se você começar a praticar comunhão regularmente no seu lar, em 6 meses, sua vida não será mais a mesma. Os ataques vão diminuir. As crises vão cessar. A paz vai se estabelecer. Seus filhos vão dormir tranquilos. Seu casamento vai se fortalecer. Sua mente vai encontrar descanso. Porque o sangue de Jesus estará ativo sobre você. Eu já recebi centenas de testemunhos. Pessoas que aplicaram o que ensinei e viram resultados imediatos. Uma irmã me escreveu contando que durante meses, sua filha acordava gritando toda a madrugada. Médicos não encontravam nada.
Psicólogos não conseguiam explicar, mas na primeira noite depois que começaram a tomar comunhão juntas, a menina dormiu a noite inteira e nunca mais teve aqueles episódios. Outro irmão relatou que sua empresa estava à beira da falência. Contratos cancelados, dívidas acumuladas, desespero total. Ele começou a tomar comunhão no escritório toda manhã, antes de abrir as portas. Em 3 semanas, novos clientes apareceram. Negócios foram fechados. A situação se reverteu completamente. Não estou prometendo milagres financeiros. Não estou vendendo fórmulas mágicas. Estou dizendo que quando você remove a interferência demoníaca da sua vida, através da aplicação do sangue, as bênçãos que Deus já havia preparado para você começam a fluir naturalmente. Porque o ladrão já não consegue mais roubar, o destruidor já não consegue mais destruir. Então aqui está meu desafio para você. Durante as próximas 4 semanas, comprometa-se a tomar comunhão em sua casa, pelo menos uma vez por semana. Não precisa ser elaborado. Não precisa ser longo. 5 minutos são suficientes. Pegue pão e suco. Ore com fé. Declare o sangue sobre sua vida. Faça isso toda semana durante um mês, e depois volte aqui e me conte nos comentários o que mudou. Porque algo vai mudar. Sempre muda. O sangue de Jesus nunca falha. Antes de encerrar, quero orar por você. Feche seus olhos, onde estiver. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu clamo por cada pessoa que está assistindo agora. Senhor, se há alguém sob ataque, se há alguém com a casa invadida espiritualmente, se alguém vendo seu casamento desmoronar, seus filhos se rebelarem, sua paz ser roubada, eu declaro libertação agora. Pelo sangue de Jesus, toda operação demoníaca é cancelada neste momento. Todo feitiço é quebrado, toda maldição é anulada. Todo pacto das trevas é desfeito. Senhor, que o sangue de Jesus seja aplicado sobre cada lar representado aqui, que esse sangue flua como rio de proteção. Que ele cele cada porta, cada janela, cada entrada espiritual. Que anjos sejam posicionados ao redor dessas casas. Que nenhuma força das trevas tenha permissão para entrar. E Senhor, dá a essas pessoas a revelação completa do poder da comunhão. Que elas não tratem isso como religiosidade. Que elas entendam que é arma de guerra. Que é escudo de proteção. Que é cobertura garantida. Eu declaro que a partir de hoje, essas casas se tornarão fortalezas espirituais, territórios santos, lugares onde as trevas não têm acesso, e toda a glória seja dada a Jesus Cristo, que pelo seu sangue nos comprou, nos libertou e nos protege. Amém. Agora preciso que você faça 3 coisas. Primeira, vá até os comentários agora e escreva esta frase: o inferno treme quando eu oro, não pule isso. Quando você declara isso publicamente, você está fazendo uma proclamação de fé que tem poder no mundo espiritual. Segunda, compartilhe este vídeo. Tem alguém na sua lista de contatos que está sofrendo ataques espirituais? Tem alguém cuja casa está pesada? Tem alguém cujos filhos estão atormentados? Envie este vídeo para essa pessoa. Você pode estar salvando uma família inteira. Terceira, se inscreva neste canal e ative o sininho. Toda semana, eu trago revelações do mundo espiritual que os crentes precisam conhecer. Exponho estratégias do inferno. Ensino armas de guerra. Mostro como vencer batalhas que muitos nem sabem que estão travando. Este canal existe para equipar o povo de Deus. E você precisa estar aqui. Antes de ir, deixe também seu like. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. E Deus sabe quantas famílias precisam urgentemente desta mensagem. Lembre-se, o sangue de Jesus não é apenas para salvação. É para proteção. É para cobertura. E para a guerra. E está disponível para você agora. Não espere o ataque chegar. Não espere a crise se instalar, não espere seus filhos entrarem em rebeldia. Não espere seu casamento chegar ao fundo do poço. Haja agora. Vá até sua cozinha. Pegue pão e vinho e aplique o sangue de Jesus sobre sua casa. Faça disso um hábito, uma rotina sagrada, um ritual de proteção.
E você verá, sua casa se tornará aquela casa marcada de vermelho, no mapa espiritual, aquela casa que os agentes das trevas evitam, aquela casa onde o inferno não tem permissão para entrar. E você viverá em paz. Sua família prosperará. Seus filhos crescerão protegidos. Seu casamento será forte, porque o sangue de Jesus estará ativo sobre você. Esta é minha mensagem. Este é meu testemunho. Esta é minha missão. Expor o que as trevas querem esconder. Ensinar o que o inferno teme que você descubra. E capacitar você a viver em vitória total. O sangue de Jesus já venceu. Agora, é só você aplicar. Até o próximo vídeo. E que o sangue do Cordeiro esteja sempre sobre você.